Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Já deixando o recadinho para vocês que agora as histórias aqui do canal também estarão lá no Spot, a bolinha verde, aquele aplicativo da bolinha verde, Spot. Vocês entenderam, né? Só procurar a Leca Rocha. Spot, né? E eu já peço a ajuda de vocês, vai estar com o mesmo nome daqui do canal, Leca A Rocha. Eu preciso de um número de visualizações, de engajamento e de seguidores para conseguir monetizar por lá. Então eu postarei algumas histórias antigas para começar essa movimentação toda. Já peço, por favor, a ajuda de vocês que escutem por lá. Pode deixar tocando, né, em casa, para que eu consiga alcançar esse número e levar histórias novas para lá também, assim que começar a monetizar, tá bom? Então, lembrando, me procurem no Spot como Leca A Rocha, segue lá, dá uma escutadinha na história, me ajuda, por favor, não deixa de hypar, curtir e comentar o vídeo daqui também, que aqui é a única plataforma que está monetizada e que me dá um retorno sobre o meu trabalho. Hoje o nome usado é da seguidora que usa uma foto de um cachorrinho. Eu amo. Ieda. Idade: 39 anos. Doceira. Aproveitem o barulhinho da chuva. Eu viúva há muito tempo já, nós não tivemos nenhum filho. Me apeguei muito a comparecer a todos os eventos da igreja, ajudar como eu podia. E eu percebi depois de um bom tempo que tinha uma irmã, ela era meio que profética, meio que a oraculista do lugar. Ela ficava me olhando. Às vezes quando eu voltava para olhar para ela entender que eu tava vendo o quanto ela tava me olhando e imaginando alguma coisa, ela disfarçava o olhar e eu não sei porque ela nunca chegava em mim para falar o que ela queria. Porque na maioria das pessoas ela chamava de canto ou até mesmo na hora ali, né, da reunião e falava: olha, eu tô sentindo que vai acontecer isso e isso com você, irmã. Comigo ela não falava. Até que um dia eu resolvi chegar até ela e perguntar, porque ficava cada vez mais forte os olhares. Sério, eu fiquei pensando, vou no começo antes de começar o culto, vou no final. Sei que eu tentei falar com ela no começo, aproximou muita gente, não consegui. No final, fiquei na fila esperando, porque eu falei, não vou desistir dessa vez. E aí, gente? E aí? Tinha muita gente também no fim. Mas eu fiquei tão encucada que eu falei, eu vou esperar essa mulher acabar toda essa situação. Aí fui a última pra ser atendida por ela. E ela falou, olhou assim, tipo, como eu não te chamei, né? Porque as pessoas que iam, era que ela dava o nome. E, enfim, eu já tinha algum contato, já queria responder alguma coisa. E aí eu falei, não, você não me chamou, mas você fica me olhando. E eu quero saber o que tá acontecendo. Porque não foi uma vez só, são várias vezes. E você nunca me chama. O que tá acontecendo? Aí ela deu uma respirada, disse que era melhor a gente sair dali. A gente saiu, fomos tomar um cafezinho. E ela me contou que ela me olhava porque ela tava tendo visões. Ela tava tendo sonhos comigo. Mas ela não poderia me contar, nem me chamar lá dentro da igreja. Porque uma das regras é que quando você tá no culto, na hora do louvor, aí você tá recebendo o Espírito Santo, aí você está em contato com o Senhor, e nesse momento, sim, se você sentir de falar alguma coisa, é algo mesmo direcionado do Espírito Santo. É realmente uma profecia. Mas, no meu caso, ela nunca tinha prestado atenção no meu rosto na igreja e ela estava tendo essas mensagens e esses pensamentos na casa dela. Então ela não poderia falar porque isso poderia ser uma mensagem da cabeça dela, poderia ser de alguma energia ruim que estivesse em volta. Não tinha como ela ter certeza que era algo realmente que o Espírito Santo mandou que ela falasse para mim. Então, por isso que ela não contava, né? Porque estava fora ali das regras, deixando bem claro. Então foi uma moça que era como se fosse uma oraculista, né?
lá da igreja? Foi, mas o que ela viu e sentiu não foi dentro da igreja. Eu, mesmo assim, senti que aquilo era uma coisa boa e eu queria saber o que ela estava pensando de mim. E aí ela me perguntou, você não tem marido há muito tempo, né? Não tem filhos. E você tem esse vazio, mas é uma coisa que você também não procura suprir. E o que eu vejo é que você vai casar com um ruivo gringo, é um homem de outro país, muito longe, e que ele vai aparecer para completar a sua vida. E eu fico vendo essas imagens, essas coisas, por isso que às vezes eu paro e fico olhando muito para você. A primeira vez que ela falou, eu recebi a mensagem, mas não me envolvi. Só que depois que ela me falou isso, eu comecei a sonhar. Era uma coisa assim de louco, porque aparecia primeiro a mão, depois só o cabelo, não conseguia ver a expressão, mas comecei a viver cenas da vida cotidiana com um homem que era o tal do ruivo. E tinha a visão do avião, do aeroporto, essas coisas todas. Depois, em um outro culto, ela me explicou que eu tinha que estar preparada para que ele chegasse, que ele não ia chegar do nada. Antes eu teria toda uma preparação. E que eu teria que buscar saber qual que era essa preparação, né? E aí eu já estava um pouco envolvida, eu pensei, bom, o cara é de outro país, eu tenho que estar pelo menos sabendo um pouco de inglês. Aí eu já estava acreditando. E aí eu comecei a procurar e fazer aula de inglês, a descobrir mais sobre viajar, porque eu nunca tinha viajado. Até tirar passaporte eu tirei, para vocês terem noção do envolvimento que os meus sonhos foram fazendo em mim, porque foi ficando cada vez mais forte. E eu lembro de um que parecia real mesmo, que eu sonhei, que foi quando eu dormi escutando louvor, aí no sonho eu tava numa nuvem, assim, era como se fosse o céu mesmo, sabe? E aí tinha uma música muito forte de louvor, e ele aparecia pra mim dessa vez, não em partes, mas praticamente inteiro. Eu só não conseguia ver a expressão. E com um cajado na mão. Mas era uma coisa meio que Adão e Eva, assim, não sei muito bem explicar pra vocês. Mas aquele sonho me impressionou tanto, ainda mais com a música do Senhor, não tinha como ser um sinal ruim. E o estranho é que os sonhos, eles tinham continuidade. E aí eu comecei a conversar mais com ela sobre isso. E ela também, mas tudo sempre fora da igreja, como se fosse uma coisa da igreja. Sendo que em nenhum momento ela tinha alguma visão ou alguma mensagem dentro da igreja para confirmar para mim. Mas eu fui ficando tão bitolada nisso, de que o amor da minha vida seria o gringo, não sei o que, não sei o que, que qualquer outro homem que se aproximasse, eu não dava atenção. Então apareceram outros homens mais educados, responsáveis, que queriam uma coisa séria comigo. Mas quando eu via que falava português, que não era estrangeiro, eu não dava atenção. Porque era como se já tivesse batido o martelo lá no céu de que o amor da minha vida seria um estrangeiro. Então, o primeiro estrangeiro que aparecesse, aí sim eu ia dar abertura. Só que os meus sonhos, eles começaram a ficar estranhos. Gente, isso durou assim, meses, tá? Os meus sonhos começaram a tomar um rumo diferente. Por exemplo, eu via ele com um cajado, como se fosse daquele tempo dos apóstolos mesmo, né? Só que aí, do nada, esse cajado, no sonho, começou a aparecer um outro cajado, o cajado que tem vida, sabe? E aí eu ficava envergonhada, sonhando, eu ficava envergonhada de estar vendo aquilo. E aí aparecia, né, o Satanás atrás, assim. Então, o que parecia um sinal de uma coisa boa, começou a parecer que era o sinal de uma coisa ruim. E aí, tanto eu como a moça da igreja já estávamos blefando, né? Porque a gente tava no achismo. Ela falava o que ela achava, eu falava o que eu achava, não tinha mais nada de coisa conectada com Jesus. E aí a gente... E uma foi dando corda pra conversa da outra. Então, quando eu contei essa parte do sonho pra ela, ela disse que talvez seria porque tinha alguns obstáculos, por isso que aparecia, né, o ser do mal, e aparecia esse lado carnal, que também era muito ruim, e que talvez eu tivesse que melhorar isso. Como? Buscando me preparar mais pra encontrar esse homem, e com certeza rezando mais, me conectando mais com Jesus. Foi aí que, além do inglês, eu comecei a procurar sobre estados, sobre países, sobre outros lugares, saber mais das culturas de fora, e começaram a fazer como se fosse tipo uma live culto,
da igreja, né? Então tinha um link lá que entrava as pessoas e assistiam. Foi em um desses cultos que ele entrou e se conectou comigo. Sim, um homem do outro lugar do mundo entrou numa live de um culto evangélico e se conectou comigo. Jacob, idade 42 anos, engenheiro. Quando que se poderia pensar que isso aconteceria algum dia da vida? Era muito assim, tem pra acontecer. Tinha que acontecer. Era um milagre. Foi uma coisa mandada. Vocês já ouviram falar de alguma história onde as pessoas se conheceram dessa forma, ainda mais um estrangeiro, o que um norueguês estaria fazendo nesse culto online? A desculpa dele é de que ele estava procurando uma nova religião, como ele já tinha se comunicado com alguns brasileiros, porque ele já tinha trabalhado em um lugar onde ele tinha que falar português, era uma multinacional, então ele achou que talvez ele se conectasse também, como ele já tinha gostado das pessoas, da comida, talvez ele gostasse também da religião, ele pensava também em visitar o Brasil, e me contou que ele já tinha buscado referências de não só religião, mas cultura em um outro país. Ele já tinha visitado muito a Tailândia, já tinha ficado uns dias por lá, porque ele não se sentia tão acolhido na Noruega e gostava de países mais quentes. Essa poderia ter sido a primeira red flag, se eu tivesse pesquisado, que tem muitos noruegueses que vão para a Tailândia por causa do comércio que existe lá. Com essa coisa, né, que o crente tem de querer trazer você para a religião dele, foi que ele me fisgou mais, porque aí ele queria que eu explicasse como que era a questão da Bíblia, qual que eram os eventos, o que se comemorava, o que se achava errado, e trazia questões reflexivas, e eu me coloquei ali num lugar de tipo, eu vou converter esse rapaz, né? Eu vou trazer ele para Jesus. Às vezes a pessoa pode jogar essa isca, você tá achando que você vai pescar a pessoa, mas é a pessoa que vai te pescar. Porque no fundo, ele não estava interessado em nada disso. O Jacob, ele parecia um vampiro. Primeiro porque ele só usava, e parecia que eram umas capas mesmo, sabe? Porque só via de cima, de baixo para cima, umas capas pretas ou vermelhas, mas o rosto dele era branco e era tão pálido que chegava a ser transparente, e as olheiras eram bem profundas. Só que eu era viciada em Crepúsculo, livros, contos. Eu tinha um T grande por vampiros, então tava tudo certo. Não é porque eu ia pro culto, escutava louvor, que eu era essa pessoa pura, tá? Que vocês estão achando. Não. Tanto que o Jacob, depois de uns tempos conversando, ele começou... A gente tinha momentos que a gente ficava conversando só trocando figurinha. E aí ele mandou uma figurinha num tom carnal. Era uma mulher rindo, mas a mulher tava rindo com as pernas pra cima, ela ria, balançava as pernas, com as pernas pra cima. Vocês entenderam, né, o teor da coisa. Enquanto ela tava rindo, ela tava recebendo. E não era o Espírito Santo. Então, ele me mandou, ai, desculpa, foi sem querer. É que eu tenho um grupo com amigos que a gente fica compartilhando essas figurinhas, não sei o que, não sei o que. Eu já tava há uns 6 meses conversando com ele online e eu gostava de falar desse papo também. Eu era aberta pra esse papo, não era aquela menina fechada que ia casar. Nem tinha, né? Mas como tem imagem da mulher pura que ia casar sem fazer nada, né, gente? Já, né, uns tantos anos nas costas. Então, eu falei, não tem problema. Esse não tem problema foi a abertura que ele queria pra começar as coisas tudo, né? Então, de vez em quando, ele soltava, hoje você tá que tá, hoje o fogo tá lá em cima. E aí, a gente foi conversando sobre coisas, isso também foi se desenvolvendo, até um dia ele mandar uma parte de um vídeo disso. Só que assim, não tinha o rosto da mulher, nem do homem, era só as partes mesmo. E aí, ele mandou e falou, e aí, você curte isso? Ai, você gosta dessa posição? Ai, como que é isso? Começou a perguntar essas coisas mais íntimas. E eu fui respondendo, e ele mandava o vídeo e perguntava se eu tinha assistido e se eu tinha gostado do vídeo. Olha, eu não sou muito fã de assistir, mas às vezes eu gostava, e às vezes eu guardava pra assistir depois também. Mas na frente dele eu fazia mais a fechadinha.
Mal sabia eu que esses vídeos eram do próprio Jacob. Sim, era ele que estava ali na ação com a ex-namorada tailandesa e ele gravava isso. E mais pra frente vocês vão entender o porquê e como que eu descobri isso. Apesar de toda essa espatalhafatosa, de todo esse tchaca-tchaca na buchaca online, ao vivo, ele conversou comigo que ele queria me conhecer, mas que ele não queria ter nenhum tipo de relação antes de se casar. Porque conforme eu fui passando sobre a religião pra ele, essa coisa de mostrar vídeo, de fazer essas coisinhas aí online, elas foram desaparecendo. Ele foi não querendo mais por achar que era errado. Ele não queria ser pecador nessa parte. E eu era já muito mais moderna, muito mais livre sobre isso, mas fica muito mais fácil quando o homem não quer, né? A gente acaba sempre mudando ou seguindo mais o que o homem fala. E ele virou um puro assim da noite pro dia. Quando ele veio me conhecer, ele já estava uma pessoa muito mais ligada com Deus. Só que o nosso fogaréu era mais forte do que as palavras do Senhor. Porque a gente se conheceu, a primeira semana foi super tranquila, a segunda semana também. Chegou na terceira, que a gente, porque ele dava beijo na boca, mas sem a língua, um pouco mais passado. Era mais uma coisa meio desentupidor de pia. Quando o desentupidor de pia criou língua, que ele resolveu, né, lavar o meu céu da boca, limpar o meu céu da boca com a língua, aí o fogo subiu. No que o fogo subiu, ele veio com tudo pra fazer, mas na hora ele olhou assim pra mim e falou: não, lembrei de Jesus, lembrei do Espírito Santo, lembrei de tudo, não vou fazer isso com você. Mas a gente tinha muita vontade. A gente achou que seria menos pecado se a gente assistisse juntos algumas coisas, mas não fizesse nada. E ele veio com essa ideia de mostrar uns vídeos e falar, olha, ele mostrava lá, né, a mulher com as pernas na cabeça, o homem invadindo o túnel do tempo, ele olhava e falava, ah, eu quero fazer assim com você, a gente vai fazer assim. E assistia. A gente não... Eu ficava com vontade de fazer, mas eu ficava lá me segurando, como ele não partia pra cima, eu não sei, isso eu não entendia, como que o homem não partia pra cima, porque o homem, quando tá com vontade, né, gente, eles são persistentes, né? Eu fiquei confusa, porque ele, ao mesmo tempo que ele queria fazer e mostrava esses vídeos e falava tal, e imaginava tal, ele não tinha a ação de vir tentar. Ele dizia que era porque ele estava realmente conectado com essa coisa de seguir Jesus. Hipocrisia, né, gente? Porque a partir do momento que você vê, que você pensa, você já tá fazendo. Não é porque você agiu, não foi até o final, que você não fez. Não tivemos problemas nenhum, depois de mais ou menos... Ó, eu conversei com ele uns 6 meses, ele veio me conhecer, depois ele voltou pra Noruega, a gente ainda ficou conversando mais uns 6 meses, resolvemos várias coisas e depois nós nos casamos. E nesse tempo não aconteceu nada de ruim. A primeira coisa estranha foi já no dia que a gente casou, porque aí ele criou uma confiança e uma empolgação, né? A gente já estava casado. Que as coisas começaram a aparecer. A primeira coisa foi que eu falei, bom, agora lua de mel, a gente tá pronto pra fazer tudo aquilo, né? Não foi assim. Porque na lua de mel ele pegou de novo o celular, só que dessa vez afobado, ele pegou na minha frente, passando os vídeos assim, porque ele queria mostrar alguma coisa de novo pra gente assistir, que ele queria fazer comigo, sendo que era muito mais fácil ele pegar e fazer comigo direto. Nessa que ele foi pegar, gente, eu vi da onde ele tava tirando. E eram pastas de arquivos que tinha tanto no celular dele, como ele não achou o vídeo que ele queria, ele já foi correndo comigo para o laptop e tinha lá também, mas ele tava... Não sei porque ele tava tão afobado que ele não percebeu que os arquivos tinham nomes, eram sempre o nome da mesma mulher, e nesses vídeos do computador, não tava cortado só a parte, assim, de baixo. Tava cortado mais pra cima e dava pra ver que era o ombro dele, que era uma parte da boca dele, do queixo, da orelha.
Aos poucos, assistindo, eu fui vendo que era ele que tava no vídeo. E eu não tinha essa informação antes. Foi quando eu perguntei, eu falei, é você? Nesses vídeos? E ele deu uma risadinha sem graça, sim, sou eu, amor, qual o problema? Ele falou, mas... Eu falei, mas como assim, você contra a mulher, você tá me mostrando? Ele falou, eu fiz com a minha ex. Assim, como se fosse normal, eu assisti aquilo na lua de mel. E por que que ele tinha gravado tantos vídeos com a ex? E tava ali. Eu primeiro assimilei que ele estava com saudade da ex, que ele não tinha esquecido ela e que estava casando comigo pra esquecer. Antes fosse essa a questão, mas a questão era um pouquinho mais pior, vocês já vão descobrir mais pra frente. Mais uma vez, ele só quis assistir, mas nós não fizemos nada. E aí, começou a minha vida de casada sem eu ter feito nenhum tcheco-tcheco com ele. E nos próximos dias ele disse que estaria muito ocupado com questões do trabalho. Então eu fui virando assim uma dona de casa, né, fazendo café da manhã, comida, arrumando a casa, tudo pra ele. Não tinha essa questão ainda de estudar ou de trabalhar em alguma coisa lá na Noruega, mas meio que essa parte da lua de mel, ela foi jogada assim, pro quinto dos infernos. E eu não perguntei, ele não perguntou, ficou uma coisa estranha. Até o fim de semana, já tinha dado uma semana, não poderia mais cancelar o casamento. Talvez ele tenha feito isso pra não cancelar o casamento, não mostrado antes. E aí, no fim de semana, a gente começou o beijo, o amor de novo. Falei, bom, agora a gente vai ter a nossa lua de mel. Agora eu posso cobrar, porque antes eu não cobrei, que eu tava meio assim também. Não queria trazer uma briga por nada. Ai, gente, foi tão absurdo. E aí a gente fez a primeira vez e ele meio que... E ele queria só fazer no escuro, mas era um escuro que não dava pra enxergar nem eu, nem ele queria fazer no breu. Então, eu não vi o membro dele, eu não vi nada, a gente fez no escuro. Tinha todo um molejo, desde tomar banho e trancar o banheiro, a gente não tomava banho juntos, ele não trocava a parte íntima perto de mim. Teve todo um molejo pra que eu não visse como que era o membro dele, por um tempinho. Por causa da questão dos vídeos dele com a ex, eu não questionava mais nada disso, porque o meu medo é que ele ainda gostasse da ex, que eu tivesse caído nessa armadilha de, sei lá, tá ali só pra ser usada, pra ser esquecida, e deu pra sair de um casamento assim, que era o meu sonho, eu não queria divorciar, não queria nada, então eu tinha o medo dele cair fora de qualquer questionamento meu, ou qualquer coisa que eu fizesse errado, tipo assim, ai... Essa mulher já tá aqui pra eu tentar ser feliz e ela tá me trazendo mais problema, mais pressão, então eu não quero. Então eu silenciava, eu não questionava nada, porque eu queria ser cada vez mais aceita, pra ele talvez pensar, ela é melhor, né, que a minha ex. Nossa, eu fiz uma escolha melhor, tem coisa melhor, olha, agora eu tô apaixonado. Sabe, essas coisas, isso tudo, gente, na minha cabeça, não foi ele que me disse. Mas... em nenhum momento eu pensei, nossa, se o cara tá fazendo isso, ele tem esses vídeos da ex, então vamos se separar aqui. Não. Pelo contrário, eu não queria ser largada. Então, eu meio que perdoei isso sem ele me pedir desculpa, sem ele se explicar, sem nada. Teve uma noite que ele demorou muito pra voltar pra casa e ele disse que ele tinha se machucado no trabalho e que ele tava no hospital pra resolver isso, mas que ele não queria me preocupar. E tá, ele chegou tarde, mas foi isso, mostrou mesmo os remédios, a consulta, tudo. E depois disso a gente teve, sim, uma relação onde eu vi pela primeira vez o taco. Que era um taco de beisebol, né? Tamanho, espessura, tudo. E tava cheio de ferida. Quando ele abriu, que eu olhei, eu falei, o que é isso? E aí, ele deu a desculpa de que ele tinha machucado nessa queda do trabalho e que por isso estava com algumas feridas. E eu acreditei. Uma mulher, quando quer ser aceita, ela fica cega e ela aceita qualquer coisa para ser aceita. As feridas não se curavam nunca. Elas pioravam. E não demorou muito tempo para que ele não quisesse mais usar aquilo em mim. Porque ele dizia que estava com um certo incômodo, com uma dor, e que na verdade ele gostava mais de fazer na boca. Então, ele começou a falar que era melhor que a gente fizesse só o lambe-lambe chupi-chupi. Entendeu? Então ele me lambe-lambe-lambe e eu no chupi-chupi. Só
que eu vi que as feridas estavam piorando e que tinham até um certo caroço. E eu não estava me sentindo bem fazendo aquilo. E eu falei pra ele, né? Então você coloca a proteção e tal. No começo ele colocou a proteção. Mas depois ele foi meio que me forçando mesmo a fazer sem a proteção. E não só a fazer sem a proteção, mas em jorrar o leite condensado em mim, dentro da minha boca. E aí que veio a questão. Porque aos poucos aquilo foi virando como se fosse uma gosma, assim, sabe? Como se fosse um catupiry vencido. E não era aquilo que o homem jorra normalmente. Era puro pus. Então eu sabia que ali tinha alguma coisa. E ele ficava bravo e me forçava que não tinha nada e que eu tinha que aceitar fazer daquele jeito. Só que eu sabia que o taco dele estava com algum problema. E que ele tinha que ir no médico resolver. Ele não me escutava, só ele tinha a palavra. E quando eu fui me questionar mais sobre, que eu não estava sentindo bem com aquilo, e ele acabava tudo, ele olhava, ele queria que eu tivesse engolido, ele queria ver que tinha passado tudo. E em um desses questionamentos bem suaves que eu fui fazer, ele virou e falou: eu acho que você não é o que eu tava imaginando. Eu pensei que você fosse aquela que iria me amar, que não iria me deixar e que iria aceitar fazer tudo pela nossa relação. Mas pelo que eu tô vendo, você é mais uma das mesmas. Isso me conectou como se ele estivesse falando da tailandesa, que talvez tivesse feito alguma coisa a esse ponto. E aí, eu meio que até pedi desculpa e falei que não, que a gente, então era melhor não tocar mais nesse assunto. Mas eu fiquei com tudo isso na cabeça. E, quando eu tive a oportunidade, eu peguei o celular dele e fui nos vídeos. E nos vídeos, tinha lá o contato de quem? Da tailandesa. E a conversa dela estava numa parte do WhatsApp que você arrasta para o lado, quando você não quer mais ler a conversa, você pode arquivar. Ela fica em um outro lugar onde só fica aparecendo, né, o número de arquivo se a pessoa mandar de novo alguma mensagem. Se a pessoa não mandar, você nunca mais vê a mensagem ali na lista de mensagens. E nesses arquivados estava lá a conversa com a tailandesa. E eu li. Nisso, meu mundo veio abaixo. Porque a conversa dizia que ele tinha um tumor ali no taco, que tinha sido, que tinha acontecido por falta de higiene dele, muita falta de higiene, tinha chegado a esse ponto, e que por causa disso não se estava dando mais para ter relações. Às vezes o homem pode ter dor com isso, às vezes o cara não sente dor nenhuma. Mas, como ele sentia um pouco de dor se ele fosse entrar na mulher. Mas, quando a mulher fazia ele de chup-chup, ele não sentia dor e ele tinha o prazer que ele queria para se satisfazer. Então, quando ele foi exigir isso dela, ela falou que não queria. E pelo que eu entendi, mais ou menos, ela saiu fugida dali, porque ela tinha alguma irmã que também estava na Noruega e que ajudou ela a sair dele. Ou seja, ele não estava tratando, e a gente tá falando de câncer, tá? No taco, é um tumor mesmo. E ele não estava tratando, e iludido de que ele teria uma vida ativa e que ainda teria prazer dessa forma, sem cuidar disso. Isso eram mensagens e mensagens que eu tive que ler. Eu fui entendendo aos poucos, não deu tempo, o cara tava no banheiro, eu resolvi ler, esqueci totalmente do tempo quando eu li tumor. Ele entrou no quarto, eu estava lendo, foi aí que ele me pegou pelos cabelos e ele me amarrou no banheiro. E ali no banheiro, ele começou a me usar como ele queria, nessa parte principalmente, né? De usar o taco dele dessa forma. Levava a comida quando ele queria
E banho ele não me dava. Ele me limpava com lencinho umedecido, que era a mesma coisa que ele usava no taco. A partir daí ele começou a me manter no banheiro e a única coisa que eu tinha eram orações. Era eu que arrumava a casa e ele não me soltava do banheiro para que eu arrumasse, então ele contratou uma mulher e o pior é que eu achei que eu teria a ajuda dessa mulher, que essa mulher não saberia que eu estava no banheiro e que iria ver isso e iria fazer alguma coisa, mas não. Eu não sei quem era essa mulher, quanto ele pagava, o que ele fez, eu só sei que a mulher entrava no banheiro, até para me dar comida, mas ela não perguntava nada, ela via que eu tava amarrada, que eu tava presa, e ela não fazia nada. Mesmo eu pedindo ajuda em português e inglês, no que quer que eu fosse, ela não fazia nada. As minhas orações me protegeram de eu pegar alguma infecção, alguma coisa, porque eu não tinha escapatória. Eu tava recebendo, engolindo o pus dele. Tava num lugar onde não tinha higiene. E só tomando banho com lencinho umedecido. Em uma dessas noites eu vi que ele tava com uma outra mulher e parecia que era essa mulher que eu tinha visto no banheiro, que era a que limpava toda a casa. Parecia que ele tava tendo relações com essa mulher de alguma forma, acredito que da mesma forma que ele fez comigo. E depois de uns 3 dias eu não vi mais essa mulher não apareceu mais, e nem no quarto com ele, nem nada, não escutava mais nada. E aí eu acho que passou mais uns 2 dias e chegou uma outra mulher, porque eu vi que a voz era diferente. E essa falava português. Essa era brasileira. Eu não sei o que esse cara pensou, que essa brasileira fosse me ver e que ela não iria fazer nada. Não sei se ele pensou que ela era igual às outras estrangeiras, que ele ia conseguir envolver ela, porque eu não sei o que ele contou pra outra mulher a ponto dela, além de limpar a casa dele, ter relações com ele. Acho que essa parte foi forçada, mas assim, de não me ajudar e de não me ver, e de me ver naquela situação e ainda achar que ele não iria fazer nada com ela. Eu não sei o quanto de rabo preso que essa mulher tinha com ele, não sei como é que rolou tudo isso, mas quando eu escutei a voz em português, eu falei, é uma brasileira. Mesmo que fosse uma portuguesa, eu acho que são 2 nacionalidades, são 2 mulheres que, ao me olhar, iriam me ajudar. E o idiota achou que não, que ele tinha hipnotizado, dominado a mulher a ponto dela não fazer nada. Eu lembro que ele saiu, no horário que ele saiu para trabalhar. Eu não sei se ele contou, eu não sei. Eu sei que essa mulher, ela foi no banheiro. Eu lembro quando ela abriu a porta do banheiro, ela parou e falou, o que você tá fazendo? Quem é você? Ou seja, ele não tinha contado pra ela. Eu não sei se ele se confundiu porque tinham 2 banheiros e a chave que ela tava era a chave do meu banheiro, não a chave do outro banheiro que ela poderia usar. Esse ela não conseguia abrir. Então eu acho que ele confundiu as chaves, não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que eu comecei a desembestar e a falar tudo que tinha acontecido. E essa mulher, ela foi ficando assim, sem força. Eu não resumi, porque o meu medo era que ele voltasse, que ele aparecesse. Então, assim, eu falei, sei lá, 3 frases. Ele me prende aqui, e ele me força a fazer coisas, me tira, pelo amor de Deus. E eu, graças a Deus, ela acreditou em mim. Ela me soltou. E ela saiu de lá comigo para um lugar onde a gente pudesse conversar e onde eu pudesse explicar tudo o que estava acontecendo. Ela me explicou que ele também tinha achado ela em uma live de uma outra igreja, que ele também tinha conversado com ela. Tudo que ele tinha feito comigo, ele tinha feito com essa mulher exatamente igual. Parecia que ele trocava, que ele revezava as parceiras. Eu sei lá por quê. No meu caso, ele me deixou trancada no banheiro. Talvez porque eu era a esposa oficial dele, né? Não teria como ele se desfazer, como ele estava se desfazendo das outras. Dali, do café, a gente já foi direto para a embaixada, para o consulado, para resolver tudo, para contar tudo o que estava acontecendo. E eu consegui passagens não pela embaixada, mas porque eu tinha o meu dinheiro, porque assim, eu que fui com os meus pés, eu sou maior de 18 anos, eu que fui para casar, né? Então, essa parte da passagem, graças a Deus, eu tinha dinheiro, eu tinha como resolver, mas a gente colocou tudo sobre esse homem. E ficou sim de buscar, de ir atrás dele. A gente só levou o tempo de conversar e correr atrás disso. No tempo só de a polícia organizar, né, de irem atrás dele, ele já estava fora da Noruega.
Ele já estava na Noruega, mas não no endereço que ele morava, não na região que eu estava com ele. E também não foi encontrado em nenhuma outra região. Foi tudo documentado, mas não se deu que ele saiu do país, mas também não encontram ele no país. Mas também não encontram ele dentro do país. Eu tive repetitivas infecções, né, na urina, infecções na garganta, de grau de eu não conseguir abrir a boca, de eu não conseguir falar, de ter que fazer lavagem. Foi horrível, foi horrível. E voltando pro Brasil, eu fui atrás dessa irmã, porque eu entendi que essa irmã tinha alguma conexão com esse cara, já que ele estava procurando outras em outros grupos de igreja. Só que quando eu voltei, essa irmã ela já tinha sido meio que expulsa da igreja. E ninguém mais tinha o contato dela e também ninguém me explicava por que tinham feito isso. Se abafou o que aconteceu com ela, como se ela tivesse feito algo que era contra o padrão da igreja, mas que ninguém quis abrir porque não era necessário. Com certeza tinha a ver com a questão dela falar do sonho pra mim, e todas essas coisas. Então, meio que a história foi abafada, apesar de ter sido denunciada. É importante falar aqui que as pessoas pensam que o homem só pode ter câncer no membro depois dos 50 anos. Não acontece em 5 homens mais novos. E as pessoas acham que o cara pode ter uma dor muito forte, né? Algo que ele não vai ter mobilidade e no início ele pode não ter dor nenhuma, né? São só as feridas mesmo. Então, é importante ficar ligada nisso. E os vídeos que ele tinha, né, com a ex, ele usava para assistir, para se satisfazer, porque ele já não tinha mais força e nem prazer de fazer aquilo com uma mulher e se satisfazer. Mas a mulher, no chup-chup dele, aí ele sentia-se realizado. Então, os vídeos, na verdade, ele guardava como registro, né, de um momento que ele era totalmente ativo, que trazia essa força de novo para ele, e também para ele se satisfazer de uma forma que ele não conseguia mais. Por isso, ele usava os vídeos. Entre muitas camadas da história, porque nós, mulheres, quando percebemos que temos uma concorrente, seja ex que já está distante, seja alguém perto, nós não procuramos pensar que talvez aquela mulher tenha alguma informação, talvez aquela mulher tenha passado algo para não estar com o cara e ficamos alerta de entender isso antes de se relacionar mais forte com o cara. Por que nós partimos para a competição a ponto de mudarmos, ficarmos mais submissas, engolirmos nãos, engolirmos questões que nós não engoliríamos se fosse numa relação normal, onde não tivesse competição? Tudo isso para ter o cara na mão. Por quê? Que medo é esse de perder algo que às vezes nós nem sabemos se é tudo isso mesmo? Até onde vai a sede de conquista por ter algo que às vezes não é nada? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.